E agora temos uns minutinhos para quem quiser colocar alguma questão, algum dos autores, estejam lá vontade. Posso ser eu primeiro, já que estou aqui em cima, estou mais alto. Eu gostava de perguntar à doutora Patrícia se na sua prática, suponho que faz prática como psicóloga, se na sua prática faz uso destes ensinamentos da doutrina espírita nos seus tratamentos, nos tratamentos que efetua aos seus pacientes. A minha base é uma base científica, não podia ser de outra forma. Eu venho de um treino mental, portanto, que não está ligado às questões mais espirituais. No entanto, ao longo do tempo, também percebi que realmente a psicologia ligada à consciência, não é? A transpessoal, faz todo sentido na abordagem das problemáticas que todos nós temos. O espiritismo surgiu já na minha vida há muitos anos e, no fundo, para mim serve como uma referência filosófica. Não me consigo desvincular dela, sendo que não incuto nas minhas consultas. É claro que acaba sempre por estar relacionado com a psicologia transpessoal, a qual eu também venho aprendendo ao longo do tempo e que até agora eu vejo que vai ao encontro daquilo que o espiritismo também sempre fez referência. Allan Kardec, sobretudo, tinha o seu método científico, para a ciência, julgo eu, ainda continua, portanto, muito válido. Então, digamos que, de uma forma, digamos assim, como pano de fundo, sim, o espiritismo faz parte da minha prática, sendo que utilizo, não é, tudo aquilo que a ciência em si nos mostra hoje em dia, a ciência mais moderna, que é essa que eu tento seguir. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou a gostar muito desta iniciativa. Já não ouvia falar de Kardec numa iniciativa espírita tanto como hoje e eu fico contente por isso. O Zé Castro disse muito bem que nós não podemos aceitar tudo que vem de lá para cá. Isto leva-me à seguinte pergunta. O Allan Kardec dizia muito bem que não há médios perfeitos. E nós, com a nossa racionalidade que temos, percebemos isso. E Allan Kardec, como foi dito por várias pessoas, inclusive a Isabel, questionava tudo, e muito bem. E ele tinha um método que fazia a mesma pergunta a vários médiuns e a vários espíritos em vários sítios diferentes. O que é que nós temos hoje? Uma grande confusão, que é, aparece médiuns com livros psicografados e são aceitos como verdades absolutas. Onde é que está o método de Allan Kardec? Será que se perdeu? Esta pergunta é direcionada ao Zé Castro. Não sei se posso fazer outra pergunta, que eu também gostava de fazer outra pergunta, se fosse possível. Que era a seguinte. Eu,
às vezes vejo algumas palestras brasileiras onde se diz que o telefone só toca de lá para cá. Eu, na minha inocência, acho que o seguinte, se calhar são telefones com avarias, daqueles de contrabando ou de contrafação. Porque com Allan Kardec, o que é que acontecia? Allan Kardec questionava, e questionava muito. A Isabel, volto a referir, falou sobre isso. E a minha pergunta é para a Patrícia Moreira, que é o seguinte. Porquê é que se deixou de evocar? Porquê é que se aceitou como verdade absoluta aquela ideia que o telefone só toca de lá para cá? Isto é renegar Allan Kardec. E a terceira revelação, do meu ponto de vista, foi o Espiritismo Allan Kardec. A minha pergunta é, o que é que se passa? Será que devemos voltar às origens de Allan Kardec ou esquecer Allan Kardec? Ora bem, muito obrigado pela questão. De facto, são pertinentes e são importantes. Efetivamente, nós temos a nossa base, Allan Kardec. E como nós sabemos, provavelmente o espiritismo que nós vamos buscar já teve muita influência do Brasil. E nós sabemos que a evolução do espiritismo no Brasil não foi assim tão linear quanto isso, como temos uma Dora Encontro, temos uma Anete Guimarães, por exemplo, mas depois já tivemos, de facto, fações do espiritismo no Brasil quase como fundados num catolicismo. E, portanto, isso veio um bocado deturpar a origem de Allan Kardec, o espírito científico de Allan Kardec, porque Allan Kardec definia-se como um livre pensador. E é isso que todos nós devíamos fazer. E, portanto, nós estamos permeados no meio espírita com diferentes influências, diferentes livros e leituras, porque também sabemos, ainda há bocadinho de manhã alguém dizia que conseguia ler vários livros, não conseguia ler o livro da codificação, o livro dos Espíritos. E, de facto, esse deveria ser, porque os outros livros são mais fofinhos. Palavras bonitas, são mais fofinhos, têm uma história bonita. Curiosamente, muitos desses livros, inclusive, eles estão financiados. Eles dizem, eles não nos enganam. São financiados com alguns factos reais. Obviamente que a percentagem do financiado será 90-10, 80-20, 70-30, 50-50, não sei. E por isso, e como disse também muito bem, hoje também é fino, não digo tanto cá, mas, por exemplo, no Brasil tem um livro mediúnico. E a questão é, será que é mesmo mediúnico ou não é mediúnico? Por isso, como disse há bocadinho, nem tudo que vem de lá é para aceitar. Temos de ter livres pensadores e pensamento crítico. É evidente que uma outra questão é porque é que o telefone não toca-se só de lá para cá. Pois não, nós também temos que saber questionar. Só que, presumo eu, nos centros espíritas, daquilo que eu conheço, posso estar enganado e corrijam, nós, de facto, quando comunicamos com o mundo espiritual, estamos a comunicar com o mundo espiritual sofredor, que precisa, de facto, de ajuda, que precisa, de facto, de ir àquilo que nós chamamos de choque anímico. Ou seja, os espíritos desencarnados que ocorrem no centro espírita ainda não estão sensíveis aos seus amigos espirituais, aos seus guias, para os que lhe possam ajudar, e estão muito mais próximos de nós enquanto encarnados. Isso é que se chama choque anímico. Então eles estão mais suscetíveis às nossas ajudas do que às ajudas daqueles que estão mesmo no plano espiritual, quando a maioria, muitas vezes, desconhece que até já desencarnou. E por isso, no centro espírita, estamos mais numa ótica de ajudar, prática da caridade, de ajudar a diminuir o sofrimento do que propriamente fazer o trabalho de Allan Kardec, que era de investigação. É evidente que isso seria interessante, haver uma equipa multidisciplinar, de pessoas, de facto, que estudem estes assuntos a sério e começar, de facto, a questionar em vários locais se aperfeiçoar o método de Kardec. Nós sabemos que há 168 anos o método científico não está tão evoluído como hoje e tudo pode ser melhorável. Portanto, seria interessante, de facto, haver essas equipas multidisciplinares e, de facto, conversar, buscar e invocar e buscar informação espiritual credível. Já agora, só por uma marchazinha. Quando falarem com o mundo espiritual, há bocadinho disse, o telefone toca só de lá para cá. Eu gostaria que, entre aspas, tocasse de cá para lá, mas em silêncio. Isto para dizer o seguinte, se queremos questionar o mundo espiritual, porque é que temos que falar? Eles não têm ouvidos, basta o pensamento.
Eu penso que José Castro já respondeu à pergunta que lhe fizeste. No fundo, falta-nos a invocação dos espíritos mais evoluídos, ou o que é isso nos centros espíritas. Não é que eu tenha conhecimento de todos os centros espíritas, com certeza em muitos se faz algum tipo de investigação. Eu julgo que seria maravilhoso voltar a existir essa prática, não é? De investigação, como o Allan Kardec fazia. Porque, efetivamente, e perdoem-me o que eu vou dizer, basearmos a nossa vida ou a nossa prática, às vezes até terapêutica, ou seja, do que for, baseada em romances, perdoem-me, eu sou da psicologia, não é? Eu julgo que temos que repensar essa forma de fazermos a nossa transformação, não é? Portanto, fica aqui já agora a ideia, não é? E eu sei que grande parte das pessoas que estão aqui fazem parte de centros espíritas, ou vão a centros espíritas, porque não começar a buscar em Portugal, não é? Ou aumentar ainda mais a investigação a esse nível, como de facto fazia Allan Kardec, ou semelhante, ou por esse caminho, porque a verdade é que a evocação dos espíritos, e até como método, existem algumas religiões que servem ao Estado. E é pena ver o espiritismo, eu não digo que ficou para trás, mas às vezes eu penso nisso. O espiritismo parece que ficou para trás nesse campo. O espiritismo com tanto conhecimento, não é? Os livros de realmente que Allan Kardec codificou são maravilhosos. Existe a revista espírita, que é um dos estudos psicológicos, 12 volumes, que são fantásticos. Explica como é que ele fazia aquelas sessões, não é? Que estão na internet de uma forma gratuita. Como é que nós deixámos ao longo do tempo essa prática e baseámos, no fundo, aquilo que é a doutrina espírita em romances. Independentemente de dizermos que até ali alguma coisa faça sentido, que se calhar até vai fazer. Mas onde é que está a comprovação disso? Não é? E depois eu sou da parte da psicologia e que tem que estar associada a uma ciência, não é? Como é que eu vou transmitir às pessoas? Não é? Quando eu quero falar mais da parte espiritual com base num romance. Não posso. Eu e outras pessoas, outros terapeutas, digo que têm além, não é? Portanto, eu acho que fica aqui. O resto de começar novamente nessa investigação. Agora o microfone. Senhor Vítor, o microfone. Sim, sim. Sim. E onde é que estavam as de Allan Kardec e daquelas pessoas? Estavam. O que é que acontece? Não é pela resposta, e todos nós sabemos isso, não é pela resposta de um espírito que nós vamos dizer que aquilo é verdade. É preciso todo um movimento nesse sentido, toda uma investigação, para realmente chegarmos a algumas conclusões, não é? E com certeza rejeitar muitas delas. Mas a verdade, e nós temos que ter essa noção, o espiritismo não é a total verdade sobre o mundo espiritual, existe pelo mundo inteiro movimentos, religiões que estudam, e a própria ciência que o estuda, e portanto que também chegam a conclusões muito válidas vindo do ensino do mundo espiritual. Não é? Porque eles ensinam. Agora, claro que se calhar para chegarmos a um ensinamento válido temos que rejeitar uma quantidade enorme deles. Mas fica aqui. É óbvio, claro que sim. Claro que sim. Mas quando o propósito é maior, eu creio que aqueles que são mais evoluídos, como era no caso do Allan Kardec, também se irão manifestar. Mas sabe, se estamos à espera de sermos perfeitos, nunca o vamos fazer. É ou não é verdade? Não, por eles também não eram. Se eu vou ter que ser evoluído para estar em contacto com os que são evoluídos, quando chegar a ser evoluído eu já não preciso. Muito obrigado. Já não preciso. Então, de facto, o que importa não é a questão da nossa evolução apenas, mas é, de facto, a vontade séria, coerente, honesta,
em deixar para a humanidade algo que a faça progredir, como fez Allan Kardec. E se nós o fizermos de uma forma séria e ética, obviamente que acredito a existir, que sim, obviamente, seres espirituais, eles vão de facto compartilhar esse interesse e ajudar-nos a fazer um trabalho como deve ser. Agora, seria interessante, porque é pena ver os poucos estudos que eu conheço na área da mediunidade, feitos, por exemplo, na Universidade do Mundo, de facto, infelizmente, colocam os médios muito mal, de uma forma extremamente negativa, e é triste ver, sabendo que nós já conhecemos e sabemos e vivenciamos, não é? Que às vezes os poucos estudos que existem no nosso país sobre esse assunto acabam em conclusões extremamente ridículas, que de facto afasta as pessoas do espiritismo, porque vê um livro, doutorado não sei quantos em psicologia, não sei quanto da Universidade de Minho, vê que aquilo não chegou a nada, bom, eles não são todos doidos. E a questão é, como é que foram escolhidos esses médios? Baseados em quê? Porque em tudo. Uma coisa são transtornos, não vou entrar no campo da psicologia, não é? Uma coisa são estados alterados da consciência, outra coisa são estados ampliados da consciência, são coisas distintas. Uma coisa é DSM, outra coisa é estarmos em paz e comunicar com o mundo espiritual. São coisas completamente distintas. Não é? Não sei, e muitas vezes há muita confusão e se calhar não sei como é que foram feitos esses estudos para chegar a conclusões tão negativas. Porque era interessante haver equipas multidisciplinares, porque cada afirmação que nós dizemos tem que ter um fundamento. E às vezes, mesmo nós no espiritismo, não estamos todos coerentes na explicação de uma determinada coisa. Não estamos coerentes. Eu, como sou da área da física e da química, eu também gosto de ser o mais preciso possível. E também tenho alguma renitência a aceitar algumas palavras que depois vejo que na compreensão científica não. Por exemplo, há um bocadinho disso, quando falei de magnetismo, entre aspas, porque a ciência não utiliza o magnetismo. Eu não posso falar de magnetismo, porque esse não é um magnetismo, não é um magnetismo da ciência. Portanto, eu tenho que ter cuidado com isso. E nós também temos que descobrir o que é o magnetismo. Efetivamente sabemos, reparem, no espiritismo, há mais coisas que não sabemos do que o que sabemos. Sabemos que elas resultam, sabemos que as coisas acontecem, agora o que é que se passa não sabemos. E eu não posso estar a inventar coisas só para ficar bonito. Eu vejo muito, isto a mecânica quântica já explica, a mecânica quântica explica o quê? Isto é estudado no cérebro? Aonde? Portanto, nós temos de ter muito cuidado com as palavras que utilizamos, porque tentar explicar uma coisa que não sabemos, com outra que ainda sabemos menos, fica um bocadinho complicado. Não é? E, portanto, tem que haver, de facto, mais rigor científico, ou novas palavras. Eu sei que Allan Kardec alegadamente inventou o espiritismo, embora já tenha tido informação que o espiritismo já existia, curiosamente. Há uma informação e há uma descrição de facto da palavra já teria sido escrita. Mas, portanto, eu não posso chamar magnetismo à questão do magnetismo animal. E temos que pensar aqui, por exemplo, se eu perguntar o que é o magnetismo, se eu perguntar a 200 espíritos o que é o magnetismo, que respostas é que eu vou ter? 200 respostas todas diferentes. Isto é que é coerência? Isto é que é espírito científico? Não, vamos nos reunir, vamos ver o que é. E, portanto, nós somos energia. Bem, somos espírito ou somos energia? Portanto, nós vamos ter que, de facto, se vamos trabalhar nesse campo, vamos ter que ter muito cuidado. Porque, se já os 168 anos da codificação espírita, como eu disse, em termos científicos, já tem lá muita coisa errada. E, obviamente, livros mediúnicos, muitas vezes que sabemos que nem sequer mediúnicos foram, pior ainda. E temos que, de facto, porque não nos podemos esquecer o objetivo, que é melhorar. Qual é o objetivo do espiritismo? Evoluir moral e eticamente, certo? E todas as historinhas bonitas fazem bem. Mas, para quem quer trabalhar este assunto de uma forma mais séria, não pode ir lá com historinhas. Tem que ir com investigação e tem que haver com coerência e, se possível, equipas multidisciplinares. Se nós estamos logo a enviesar no início, logo qualquer investigação. Peço desculpa, eu não vou entrar nesta discussão definitivamente, até porque a pergunta não me foi colocada, mas por isso vou devolver uma questão. Nós estamos satisfeitos com o que temos feito, com o que Kardec nos deixou? Nós estamos satisfeitos com o que temos feito, com o que Jesus nos deixou?
tanto e tanto e tanto para aprender, e o nosso ego não nos deixa ver, porque a toda vaidade existe em nós, porque enquanto nós não tivermos a humildade de percebermos que à nossa volta existe algo que nos transcende, não saímos da sopa torta. Eu costumo dizer que sou um caracol na minha evolução, mas dentro daquilo, do pouquinho que sei, quero fazer o melhor que sei, ser amanhã melhor que sou hoje, porque eu quero ter Jesus no meu coração como o meu semeador, para que a semente crie e se me alimente. E assim, meus irmãos, seguei o caminho de Allan Kardec. Agora somos mais instrutivos, temos muita tecnologia, mas a base, o conhecimento, está nos livros da codificação. Por isso, leiam e aprendem, instruam-se e, principalmente, irmãos, somos todos uma família do mesmo Pai. Sejamos unidos, tenhamos amor com o nosso semelhante, sem revoltas, sem julgamentos, porque nós erramos, é certo, muito, mas estamos cá para crescer. Hoje caímos, amanhã levantamos. Por isso, irmãos, daremos todas as mãos, não porque tu tens este centro, não porque tu tens aquele, não porque tu trabalhas desta maneira, não porque tu trabalhas daquela. Sim, com o nosso amor, com a nossa humildade, trabalhamos por uma causa, por o progresso, que ele seja a nível mundial. E porque a nossa união faça que neste momento peçamos todos para que os dirigentes das nações sejam iluminados, porque precisamos tanto e tanto dos nossos amigos espirituais que nos auxiliam para que estas mentes sejam renovadas e deixem de existir as guerras. Porque elas existem, porque no meio de nós também existem, porque nós não nos toleramos, nós só sabemos julgar, só sabemos pedir, não sabemos dar. Eu tenho uma pergunta a fazer, não sei a quem dirigir, é sobre as vidas passadas para curar fobias, para curar fobias e traumas. Vê-se cada vez mais essa terapia, se podemos chamar uma terapia, se podemos dar, de facto, progredir nesse caminho, ou se continuamos como estamos, ajudando naquilo que sabemos melhor. Eu gostava de saber se, de facto, esse caminho é um caminho que podemos ajudar muitos sofredores, que há muita gente com fobias, há muita gente com traumas na vida, e se de facto a gente pudesse fazer isso a um nível de conhecimento suficiente para poder ajudar, se nos estamos a contrariar o kardecismo. De acordo com o meu conhecimento, não é sendo uma psicóloga, o fazer regressão da memória pode ter, eventualmente, alguns benefícios, no sentido em que a pessoa acaba por ter uma ideia, uma consolação para aquilo que possa ter acontecido. E depois há como uma ressignificação do conteúdo, portanto, e poderá eventualmente existir algum benefício. Cientificamente não está comprovado que faz. Existem alguns cientistas que dizem que inclusive é prejudicial, e hoje em dia já afirmam que pode mesmo ser prejudicial.
A verdade é que pode existir na mesma alguma componente benéfica a esse nível. Sendo que nada comprova que aquela reencarnação, que aquela vida passada, por exemplo, tenha sido verdadeira ou tenha existido e que pode apenas ser uma recriação do próprio, propriamente, como também se calhar até do próprio espírito ou das circunstâncias à volta. Isso é o que a ciência atualmente diz. Obrigado. Coloco eu mais uma pergunta, então, se é permitido. É difícil, obrigado. Eu queria voltar ao Allan Kardec. Então, é assim, vocês, eu estou a pôr em geral, portanto não estou a dirigir a questão a nenhum dos palestrantes em particular, vocês acham que continua a ser essencial, continua a ser fundamental que numa reunião mediúnica todas as comunicações mediúnicas tenham de passar pelo crivo da razão e da lógica. Certo? Numa reunião mediúnica e em qualquer reunião, em qualquer diálogo, em qualquer ideia, nós devemos sempre passá-la pela razão e pela lógica. Mais ainda numa reunião mediúnica, porque, como já foi aqui dito, os médiuns não são infalíveis, antes pelo contrário, e por isso é fundamental todos os componentes de uma reunião mediúnica estarem sintonizados, inclusive a discutirem os próprios trabalhos, para chegarem a alguma... Vocês têm que haver uma confiança tal numa reunião mediúnica para que este tipo de diálogos, ideias, dúvidas possam surgir. Porque, já dizia Allan Kardec, muito pior do que... Como é que é aceitar... Muito pior do que aceitar 10 verdades, ou negar 10 verdades, é aceitar uma mentira. Por isso, Allan Kardec, ele deu-nos um guião, deu-nos um método. Não é? Há bocado falávamos, e bem, não é? Kardec fez evocações, não é? Mas ele fez um trabalho científico, prático. Não é? Fez uma investigação. Ele não disse que isso não deveria ser feito. Ele instigou a que isso fosse feito. Mas dentro das mesmas premissas. Okay? De investigação, prático. Aquilo que foi dito há pouco, penso que foi corrijam-me se eu estiver enganado, mas foi Chico Xavier que disse que o telefone só deveria tocar de lá para cá. Não é? Isso também tem um contexto. Não é? E o contexto é que infelizmente, nós espíritas não somos diferentes dos outros, somos iguais aos outros, não é? E acabamos muitas vezes por usar a mediunidade como um receituário, constantemente a pedirmos ajuda aos espíritos, por tudo e por nada, como muitas vezes os católicos, por exemplo, usam os santinhos. Isto é que não está de acordo com aquilo que Allan Kardec nos deixou. E por isso é que Chico Xavier disse, atenção, nós temos responsabilidades. As decisões são nossas, os espíritos estão cá sempre para nos ajudar. Agora não vamos estar constantemente a fazer perguntas aos espíritos. Deixem-nos sossegados. Eles, quando acharem por bem, onde intervir, onde vos dar orientações, onde vos inspirar, onde vos dizer o que vocês é que decidem para onde é que querem ir. Esta é a minha interpretação disso. Não é? E por isso, da mesma forma, isso deve ser utilizado numa reunião mediúnica. Eu acho que também as perguntas que nós não podemos fazer aos espíritos que diz é como se generalizar às vezes. O meu exame vai-me correr bem, vou a uma consulta. É este tipo de perguntas que nós estamos a falar, não é? Há quem
use este plano espiritual ou quisesse muitas vezes ir a um centro espírita à procura destas respostas. Mas também é muito. Vai-me correr bem o exame, vou ganhar a lotaria, sei lá. Este tipo de perguntas, isso não podemos estar à espera que o plano espiritual de luz nos venha a responder a isto. Agora, se nós fizéssemos uma coisa, mesmo que sejamos médiums ainda básicos, mas se a gente fizesse uma coisa estruturada, baseada no amor, para ter respostas baseadas no bem para nós, para a humanidade, com certeza que eles iam arranjar formas, os espíritos iluminados, de nos fazer chegar as nossas respostas, ou as nossas perguntas. Se calhar iam usar um espírito mais próximo do nosso perispírito, em que eles iam transmitir, se calhar, informação a eles e eles iam fazer chegar aos médiuns. Agora, que perguntas é que nós vamos pôr? Isso é que tinha de ser o tal método científico. Que perguntas vamos pôr? O que é que nós queremos questionar? O que é que ainda precisamos de saber? Mas também, como foi aqui dito, eu pelo menos por mim falo, já li várias vezes o livro dos Espíritos e eu ainda, muitas das coisas que lá estão, eu ainda nem as consigo compreender. Não é? Por isso, que tipo de perguntas íamos fazer? Se eu ainda nem percebo o que tenho ali à minha frente, às vezes dos olhos, e se calhar hoje li, estudei para aqui e adquiri mais um bocado de conhecimento, mas vamos ser verdadeiros nós todos. Somos todos, eu por mim falo, muito preguiçosos. Estudamos todos muito pouco. Muito pouco. Quando temos estas oportunidades, por isso eu achei que foi uma grande oportunidade, a gente acaba por estudar mais e aprofundar mais um tema e vai procurar. Mas se calhar lá está, queremos perguntar o que aos espíritos? Que perguntas? Se nós, no fundo, temos os livros de decodificação, quem é que aqui já leu todos os livros da codificação? Eu tenho que ser verdadeira, eu não li todos. Quem é que já leu todos? Uma vez por menos. Não li, ok? Leio muito o livro dos Espíritos, eu gosto muito o Evangelho, por exemplo, uso muito, mas ainda não li a Gênese. O meu filho, que está mais novo que eu, já anda a ler, por exemplo. E eu vejo-o a ler, mas eu ainda não li. Portanto, temos ainda, não é? Se calhar estamos na realidade que fazer o método científico e fazer outras perguntas, mas se calhar ainda temos, mas é que nas bases que nós temos, e o importante era isso. No fundo, nós que somos espíritos, que também já ouvi aqui, arranjarmos todos uma coisa semelhante, parecida. Não ser, porque eu frequento um centro espírita, por exemplo, já se for a outro centro espírita, aqueles que souberem, alguns que souberem já se zangam. Se eu depois resolver ir ver o outro, não é? O outro já se vai zangar porque eu já fui para o outro centro. Estão a ver? Acho que estamos aqui a falar de coisas muito acima quando as nossas bases ainda estão muito fracas. Um abanãozinho e lá vamos todos. Só dizer o seguinte. Temos aqui dois aspectos que às vezes andamos a misturá-los e não é para misturar. Se é para falar de amor, de caridade, então não temos Allan Kardec como referência. Tenho muita pena, mas não é Allan Kardec que é a referência, é Jesus. Jesus é que é o nosso guia e modelo. Portanto, vamos ser corretos e coerentes. Se vamos falar de amor, de Jesus, de perdão, é Jesus o nosso guia e modelo. É isso que aprendemos, não é Kardec. Kardec é codificador, porque investigou. Portanto, eu não vou pôr uma conversa sobre amor, porque isso precisamos é trabalhar em nós. Isto não há investigação sobre o amor. Isso é praticar o amor. Portanto, a discussão não está aí. A discussão não está na parte ética, nem na parte moral do espiritismo. Isso estará eternamente atualizado. Agora vamos ser corretos. A codificação tem 168 anos. A Gênese tem lá uma data de erros científicos. E outros livros também. É isso que tem que ser corrigido. Porque eu não posso ouvir uma pessoa que lê uma coisa na codificação, vai dizê-la em público e assim, mas a ciência já desmontou isso há muito. Ou seja, chama-se a isso, de facto, está a enganar as pessoas.
Qual é a minha credibilidade se eu chego aqui e digo uma coisa errada? Qual é a minha credibilidade? Zero. Eu, sobre aquele assunto, tenho que dizer algo e tenho que fundamentar. E, portanto, e na codificação já de facto existem coisas que não estão atuais. Reparem, o que é que evoluiu o nosso mundo em 168 anos? Que não tem nada a ver. Não tem nada, absolutamente nada a ver. Portanto, não é a parte moral e ética que tem que ser atualizada, não é essa parte que nós vamos perguntar ao mundo espiritual. Agora, todas as outras questões faz todo sentido. Claro que sim. Porque, reparem, eu, na minha prática, trabalho também na área do coaching pessoal e organizacional, e a pergunta que foi feita há bocadinho, relativamente à psicologia, eu posso respondê-la num outro termo, que é proporcionar e promover nos outros reflexões. E eu, de facto, como muitas questões que colocam, ou disfuncionalidades que identifico que têm a ver com a existência da pessoa, eu muitas vezes utilizo-me do conhecimento científico e utilizo-me da inteligência espiritual. A inteligência espiritual é um conceito científico. E eu utilizo-me disso como base de perguntas profundas à pessoa que está à minha frente. Porquê? Porque tem, de facto, a verificação académica, está em provas de doutoramento, está comprovado. Agora, eu quando li e estudei essa área, não é, eu pus-me a pensar, que pena o espiritismo não estar aqui. Que pena o espiritismo não estar a ser falado nas universidades com base científica. Porque eu vejo isso e o que lá está é o espiritismo quase de outra forma. E eu aí fico triste, porque antes queria ver o espiritismo. Acho que não há perguntas. Chegamos ao fim. E, com a sua conclusão, leiam, estudem, questionem, perguntem. A dúvida cria maus entendidos. Portanto, estudem. Chegamos ao fim. Muito obrigado aos oradores pelas vossas excelentes palestras. Muito obrigado a vocês por terem vindo a estas jornadas. E como dizia o saudoso Raul Sonado, queiram fazer o favor de ser felizes, está bem? E já agora, façam os outros felizes. Vamos ver que não custa nada. Muito obrigado. Boa tarde.